Você já parou para pensar sobre a importância das emoções na nossa vida? O porquê e o para que nós nos emocionamos? Bem, segundo Gustavo Barcelos, a função da emoção na nossa vida é de mover. A emoção tem essa potência, esse poder de mover algo em nós e no mundo. E se a gente parar para pensar, faz muito sentido isso que ele diz, porque quando a gente observa a história de uma pessoa, mesmo a nossa própria história, no meu caso como terapeuta, o processo dos pacientes e mesmo a história da humanidade de uma forma geral, a gente percebe que a emoção tem essa função de levar à ação. Né? A emoção é uma mudança, uma alteração no nosso estado de humor, na nossa alma, né? Que pode ser tanto de raiva, de fúria, de medo, de vergonha, como alegria, gratidão, amor. Enfim, existem diversas listas sobre as emoções, mas, resumindo, elas fazem esse papel de nos indicar que algo é importante ou nos indicar que algo precisa receber mais atenção, ou de que algo não é legal, que nos invadiu. Daí, pensando nos processos dos pacientes, é muito interessante observar a função e a importância da emoção nesses processos, né? Porque enquanto eles estão falando muitas vezes de questões que são importantes, que eles sabem que precisam de alguma forma dar uma atenção maior, mas que se arrastam muitas vezes por anos, e que o que muda, o que faz com que eles cheguem à ação é quando eles se emocionam de alguma forma, é quando eles se apaixonam, ou é quando eles conseguem se conectar com a raiva mais profundamente, e isso pode acontecer dentro e fora da terapia. Na terapia em si, o paciente pode entrar em contato com a emoção e isso ser transformador para ele, ou na vida podem acontecer coisas como a morte de um ente querido, como um acidente, a perca de um trabalho, ou mesmo se apaixonar ou se interessar por coisas, né, por cultura, enfim, que faz com que a pessoa precise transformar a vida de alguma forma, né? E aí, pensando mais coletivamente, a gente também consegue observar esse fenômeno da emoção como mobilizadora de mudanças, né? De levar para a ação. É quando a gente imagina, por exemplo, um estádio lotado para assistir um jogo de futebol, quando a gente olha mesmo para as religiões, para a nossa necessidade de buscar a cultura, a arte, de conhecer novos lugares, de viajar. A gente está sempre buscando as emoções, por um lado, e por outro, a gente morre de medo das emoções, né? E aí a gente se pergunta por que a gente tem tanto medo e resiste tanto às nossas emoções se elas têm um papel tão fundamental na nossa vida. E aí a gente pode pensar em várias coisas com relação a isso. Uma delas é que a nossa cultura é uma cultura muito orientada para uma racionalidade, muito orientada para uma produtividade, e as emoções são consideradas, são associadas à fragilidade. Então, quando você mostra uma emoção, quando você entra em contato com a emoção, a sensação que dá é de que você vai se desorganizar por completo, é de que você não vai conseguir dar conta das outras áreas da vida porque você está vivendo uma emoção, porque você está vivendo uma tristeza profunda, ou um luto, ou mesmo uma emoção mais positiva, enfim. E aí tem esse olhar para a emoção como algo que atrapalha, né? Como algo que desconcerta, como algo que desorganiza. E além disso, a emoção nos tira do controle. Então, é algo que aparece no nosso corpo, na nossa cara, que a gente não tem como disfarçar muitas vezes. Claro que às vezes dá pra disfarçar, mas muitas vezes não tem como disfarçar. E é algo que a gente não depende da nossa escolha consciente, egóica. É algo que vem da alma mesmo e que vai se apresentar a gente quer queira ou não. Então, é muito fácil pensar nisso. Eu acho que todo mundo já passou por isso alguma vez na vida. De sentir alguma emoção, de ficar visivelmente
emocionado ou nervoso por alguma situação e sentir muita vergonha, que é outra emoção, por estar emocionado, né? Então, por exemplo, se você vai para um encontro com uma pessoa por quem você está interessada, uma pessoa que te emociona de alguma forma, e aí você fica com a mão gelada de nervoso e fica com muita vergonha porque a pessoa vai pegar na sua mão e vai perceber que a sua mão tá gelada porque você tá nervosa porque vai para aquele encontro, ou numa entrevista de emprego, ou mesmo quando você vai fazer algum exame. E aí você fica tremendo e você se sente muito constrangido porque a pessoa que vai estar ali te examinando, te avaliando, vai saber que você tá muito nervoso, né? Então, é algo que a emoção tem essa característica de tirar do controle e ela vem da alma. Então, quando você mostra emoção, quando a gente entra em contato verdadeiramente com as emoções e mostra essas emoções, ali é a nossa alma que está se expressando. Não é a nossa persona, ou seja, não é a máscara que a gente utiliza para se relacionar com o mundo. É a nossa alma mesmo que está aparecendo ali quando você fica ruborizada diante de uma situação ou quando você fica envergonhada, enfim. E aí a gente geralmente sente um certo desconforto de estar se mostrando de uma forma tão nua, sem essa máscara, né? E a gente sente um desconforto de não ter controle daquela situação e a gente avalia como algo menos importante o que tem a ver com a emoção, de um modo geral na nossa cultura e na nossa sociedade. E que pena que a gente lida com as emoções com tanto medo, com tanta resistência, porque, como a gente estava falando no começo do vídeo, o poder da emoção é imenso. Então fica aqui o convite para a gente estender o diálogo sobre as emoções e o papel das emoções na nossa vida e por que as emoções são tão reprimidas.